Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Quem já sentiu a presença de Deus aí? Glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Eu sei que muitas pessoas não sabem nem como chegar aqui hoje. Só que eu tenho algo para te dizer, que Deus ele marcou encontro contigo. Não foi você que marcou encontro com Deus, mas foi Ele que marcou encontro contigo. E nesse momento é onde que nós agradecemos, Senhor, obrigado. E Deus agradece, obrigado por você ter um compromisso de estar aqui comigo, estar com Ele na casa do nosso Deus. E eu creio, em nome de Jesus, que nesse momento já foi selado o seu encontro aqui hoje, nessa noite. Eu quero deixar aqui uma palavra, está em Marcos. Estamos na quarta-feira profética. Deus já tem agido aí na sua vida, algo que você tem profetizado? Nosso Deus é maravilhoso. Encontre em Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Vou estar lendo do versículo 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, versículo 46. A palavra do Senhor, então, ela diz assim, dessa maneira, para mim e para você. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, não deixe de adorar o nome do nosso Deus, porque hoje, se você está aqui hoje, é porque você veio ter algo com Deus. Quando saímos da nossa casa, nós viemos à casa do nosso Pai. Aqui nós viemos ter um encontro com Ele. Como eu já falei, muitas das vezes, nós vem com dois pensamentos. Ou a gente vem na casa do nosso Senhor simplesmente para agradecer tudo aquilo que Ele tem feito sobre a nossa vida, ou a gente vem à casa do Pai para pedir, para entregar sob os cuidados dEle de alguma necessidade, de algo que nós precisamos. E muitas das vezes a necessidade que nós precisamos, ela não vem do seu vizinho, ele não pode te ajudar. Muitas das vezes a necessidade que temos em casa, na nossa família, o seu irmão não pode te ajudar, só o nosso Deus. Então nessa noite é o momento onde que a palavra, ela fala sobre o seu coração, ela fala contigo nessa noite, que você possa sair daqui hoje, revestido e cheio da palavra, e com aquilo que você veio buscar na casa do nosso Pai. O tema hoje, quarta-feira profética. Deus trouxe sobre o meu coração uma palavra que eu quero, um tema, tomando uma atitude profética. Estamos na quarta-feira profética e hoje a palavra eu quero comentar sobre tomando uma atitude profética. Quero dizer para você, meu irmão, que nada te adianta para você uma quarta-feira profética se você não tomar uma atitude que seja profética. Ou seja, não adianta
uma quarta-feira profética na sua vida, que você vem aqui, fala com Deus, mas se você não tomar uma atitude na sua vida em primeiro lugar, de nada vai adiantar 1000 quartas-feiras proféticas, se nada da sua postura mudar. Muitas das vezes, nós viemos para a igreja 10 quarta-feiras proféticas, e muitas das vezes Deus fala conosco, muitas das vezes nós falamos com Deus, recebemos algo profético de Deus. Só que muitas das vezes, quando passa essas 10 quarta-feiras proféticas sobre a nossa vida, nós esquecemos de tudo, nós continuamos da mesma maneira. Muitas das vezes, além disso, passa alguns meses, você até chega a falar: aquela quarta-feira profética, nada aconteceu sobre a minha vida. Mas aconteceu sim, aconteceu algo profético neste lugar. O problema é que a sua postura, ela continua, muitas das vezes, uma postura medíocre. Que se a postura continua medíocre, os seus resultados continuarão medíocres. Mediocridade não é um defeito, nem caráter, nem personalidade. É um erro de postura. A palavra medíocre se diz daquele que vive na média. Um exemplo: você tem um filho, você vai matricular ele na escola. 2 perguntas você faz. Quando você vai matricular ele na escola, escola particular, 2 perguntas você faz. Primeiro, qual que é o valor da mensalidade? E segundo, qual que é a média? Porque um aluno, para passar as provas, para ele passar de uma série para outra, ele precisa atingir as médias. E muitas das vezes algo que nós não preocupamos sobre a nossa vida, meus irmãos, é a média. Porque muitas das vezes nós, como pais, nós falamos assim: não, se a média for 8, você tirar 8, tá bom, você vai passar. Muitas das vezes nós colocamos determinado sobre a nossa vida de manter nessa média. Só que devemos ter um aprendizado e aprender de nós sempre estar vivendo acima da média. Falar para o nosso filho: não, a média é 8, então você tem que tirar 9 ou 10. Muitas das vezes nós, como cristãos, nós queremos viver na média. Nem muito e nem pouco, tá bom. Só que eu quero dizer para você nessa noite, que o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, Ele não está aqui para te dar pouco, Ele está aqui para te dar muito. O Deus que eu sirvo e que você serve, nós estamos aqui para ter um encontro, receber o melhor que Ele tem sobre a nossa vida. Nesse momento, eu fiz a leitura da palavra, aonde que fala sobre um cego, mendigo, que se encontrava num caminho. Jesus, saindo da cidade de Jericó, se encontrava esse cego. Ali, eu não sei quanto tempo, esse cego se encontrava ali naquele lugar. Mas o que chama a atenção, irmãos, que o cego, quando Jesus passava com os discípulos, algo despertou e algo chamou a atenção nele. Ele viu que era Jesus, aquele momento que Jesus passava ali. Então ele começou a clamar. Aquele momento ele começou a clamar em voz alta e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele momento onde o cego se encontrava, ele viu uma oportunidade. Aquele momento, ele viu a oportunidade e não deixou de perder e começou a clamar. Quantas vezes, irmão, nós estamos num lugar cego espiritualmente e não conseguimos enxergar quando Jesus passa ao nosso lado? Muitas das vezes nós estamos frios, não conseguimos escutar a voz de Jesus. E naquele momento, aquele cego, ele escutou a voz de Jesus e começou a clamar o nome de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite: comece a clamar, comece a adorar a Deus, porque Ele se encontra neste lugar. Ele está todo ouvido para escutar, meu irmão, aquilo que você trouxe para entregar para Ele. Ele está aqui para entrar sobre o teu coração. Aquela dificuldade, aquele problema que você acha que não tem mais jeito. Aquele cego viveu há muito tempo sem enxergar, todo debilitado, mas ele ouviu a oportunidade naquele momento. Hoje você está com oportunidade neste lugar. Comece a adorar, porque Deus já está passando neste lugar. E Deus, Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece a minha necessidade.
Não depende de eu aqui falar a sua necessidade que Ele vai agir na sua vida. Você precisa da liberdade para que Ele possa entrar na sua vida e agir sobre ela. E naquele momento que chama a atenção, aquele cego, ele começa a gritar. Só que isso incomoda as pessoas. Muitas das vezes, quando nós começamos a gritar algo para o socorro, ou começamos a falar e clamar o nosso Deus, incomoda o nosso vizinho, incomoda muitas das vezes o irmão Azeis que está ao nosso lado. Muitas das vezes, são pessoas que tentam nos repreender. Porque quando ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, ele gritou. Ele começou a clamar alto. Muitas pessoas começaram a falar e repreendiam ele, para ele se aquietar, se ele calar. Porque ele já estava ali atrapalhando, incomodando as pessoas. Eu quero dizer para você nessa noite, preste bem atenção. Muitas das vezes, você com a sua atitude profética, a sua atitude, você começa a incomodar pessoas que estão ao seu lado, pessoas que tentam te paralisar, para você não continuar sobre aquilo que você colocou sobre a sua vida, sobre aquele projeto que você colocou sobre o seu coração. Irmãos, todos nós temos projetos, todos nós como nos deitamos sobre a nossa cama, ficamos de joelhos e apresentamos a Deus os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas dificuldades. Muitas das vezes pessoas tentam paralisar para que nós não conseguimos alcançar os nossos sonhos. Quantas pessoas aqui perderam os seus sonhos, deixaram de fazer os seus projetos por pessoas simplesmente te repreender ou te desanimar? Mas muitas das vezes, irmãos, as pessoas que te repreendem ou te desanimam, muitas das vezes é por saber que algo que você vai receber é maior do que ela tem. E muitas das vezes é o inimigo tentando fazer com que você desanime. Muitas das vezes é o inimigo usando pessoas para fazer com que você paralise na metade do caminho. Eu quero dizer para você algo, que quando você para no meio do caminho, o seu sonho para junto. Eu quero dizer algo para você nessa noite, que quando você para, todas as coisas que você colocou diante de Deus, para junto com você. O seu projeto, ele paralisa. Os seus sonhos, você para de sonhar. Aos poucos, você vai matando os seus sonhos e os seus projetos. Aquele cego, ele não se importou, ele continuou gritando, porque ele sabia que a oportunidade era aquele momento. Ele sabia que ele às vezes não poderia ter mais oportunidade. Quero dizer para você nessa noite, clame o Senhor, porque Ele está aqui para dizer que aquele sonho que você acha que não tem mais jeito, que você acha que já morreu, Ele vai restaurar hoje aqui nessa noite, sobre a sua vida, aqueles desejos, aquele sonho, algo que você colocou nas mãos de Deus, Ele vai te entregar em nome de Jesus. E naquele momento, irmãos, quando o cego ele clama, as pessoas repreendem ele, mas Jesus ouve. Jesus ouve o clamor daquele cego. Então ele fala, manda trazer aquele cego até Jesus. Então Jesus vai até os discípulos, até o cego, e diz a ele. Jesus parando disse que o chamassem. E o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. Quero dizer nessa noite, tem bom ânimo, que Jesus te chama nessa noite. Jesus, Ele quer ter um encontro contigo nessa noite. E naquele momento, mais depressa, Ele se levantou. Ele se levantando, Ele lançando de si a sua capa. Aquele momento que Jesus então manda chamar ele, irmãos, que um discípulo vai até ele e chama, que mais depressa ele se levanta, arranca a capa e vai até um encontro com Jesus. Essa palavra que Deus me trouxe, que quando aquele momento que ele tira a capa e levanta e vai com Jesus, ter um encontro com Jesus, eu quero dizer para você nessa noite, é algo que às vezes que ele achou que poderia atrapalhar ele até chegar a Jesus.
Quando ele arranca aquela capa e joga ao chão e vai ter um encontro com Jesus, é porque ele estava decidido naquele momento de nada no caminho impedir até ele chegar em Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, que às vezes algo você tem que tirar, algo sobre a sua vida que está te atrapalhando, você tem um encontro com Jesus, você arranca e joga por terra, porque Jesus, ele já te chama nessa noite. Muitas das vezes devemos fazer uma autoanálise sobre a nossa vida. Se alguém profetizou e ainda não se cumpriu, porque às vezes não é tempo de Deus, ou porque algo está sobre você, que está te impedindo você de alcançar o seu milagre, a sua bênção. E mais depressa, aquele cego, ele joga aquela capa e vai de encontro com Jesus. Quando ele chega até Jesus, Jesus então pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu vista. Irmãos, uma coisa que chama muita atenção é que quando Jesus chama aquele cego, ele faz uma pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Jesus está fazendo uma pergunta para você nessa noite, que muitos aqui ainda não falou para Jesus: o que queres que eu te faça? É momento de você abrir o seu coração, fale com Ele. Aquele momento, Jesus sabia qual que era a necessidade daquele cego. Jesus sabia que ele tinha problema de visão, que ele necessitava voltar a enxergar. Jesus aqui hoje, meu irmão, ele sabe qual que é a sua necessidade. Ele sabe, Deus, que você entrou por aquela porta, a sua necessidade, que para que você entrou aqui hoje. Só que ele só vai te ajudar, ele só vai fazer com que algo sobre a sua vida aconteça, se você der permissão. Porque quando ele pergunta, ele já sabia, mas ele espera muito das vezes que nós abrimos nosso coração e falamos para ele a nossa necessidade, o que nós precisamos. Deus está aqui, irmãos, agora nesse momento, esperando você falar para ele a sua necessidade. Então abre o seu coração, fala: Senhor, eu estou aqui, eu vim em busca de algo, porque eu tenho certeza que Deus vai te entregar. E naquele momento então, Jesus fala: vai, a tua fé te salvou. Hoje depende de você. Se você quer sair daqui hoje com a tua bênção, se você quer sair daqui hoje com os seus projetos todos realizados, os seus sonhos vivo novamente, glorifique o nome de Deus, porque a tua fé, os teus sonhos vai ser restaurado através de Jesus, mas a tua fé vai ser a coluna fundamental da palavra. Através dessa palavra eu quero rapidamente aqui citar 3 atitudes proféticas que fazem com que sejamos vencedores, irmãos. Muitas das vezes não adianta você vir numa campanha profética, receber a profecia, ou então até mesmo a gente profetizar algo, mas se você não tem atitude. Rapidamente eu quero citar 3 atitudes proféticas que fazem com que sejamos vencedores. A primeira dela é tempo de espera. O mendigo, quanto tempo ele teve de espera para que ele tivesse um encontro com Jesus? Eu pergunto para você nessa noite, meu amado, quanto tempo faz que você está à espera de um milagre? Quanto tempo faz que você está à espera de algo que você entregou nas mãos de Deus? Eu quero dizer para você nessa noite, para você raciocinar, porque o tempo de espera ele não serve só para mim e para você. O tempo de espera ele serve para todas as coisas que nosso Deus ele criou. Ele serve para os animais, todos eles têm um tempo de espera. Ele serve para as plantas. As plantas ela tem a fase onde que você põe a semente, cuida, ela cresce, depois logo ela fica adulta, logo ela começa a dar flor e depois o fruto. O animal a mesma coisa, nós temos um processo, tudo na nossa vida tem um tempo. Eu quero dizer para você nessa noite, aquilo que você entregou na mão de Deus, Ele é fiel para cumprir. Às vezes você já até duvidou, o Senhor não vai dar certo mais, não vai se cumprir. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que Ele já declarou e já decretou na sua vida, que aquilo que você entregou sobre Ele, já está se cumprindo sobre a sua vida. Por isso, espere no tempo certo, na hora certa. Muitas das vezes pessoas profetizam sobre nossas vidas. Passe uma semana, nós queremos que aquilo venha se cumprir. Mas não funciona dessa maneira. Deus ele trabalha de tempos diferentes, de maneira diferente do nosso raciocínio.
Por isso, muitas das vezes, através de não saber administrar o tempo sobre a nossa vida, nós perdemos a presença de Deus, nós perdemos algo que Deus tem para entregar, nós deixamos de receber alguma profecia, receber algum milagre, porque não sabemos o tempo certo de esperar e saímos da posição em que Deus nos colocou. Eu quero dizer aqui para você também, uma segunda atitude, é autoridade e sabedoria. Jesus então pergunta para o mendigo: o que queres que eu te faça? E ele responde com autoridade e sabedoria: quero que eu tenha vista. Irmãos, muitas das vezes nós entregamos algo nas mãos de Deus, e muitas das vezes nós não temos autoridade para fazer com que aquilo venha se cumprir sobre a nossa vida. Nós estamos na campanha profética. Irmãs, campanha profética é autoridade. Você não adianta profetizar se você não tiver autoridade. Deus, Ele deu autoridade para mim e para você. Quando você profetiza sobre a vida de alguém, a mesma até sua vida, tem que ser com autoridade. Muitas das vezes nós fazemos algo e não colocamos confiança nem fé sem autoridade, e aquilo não vai se cumprir sobre a nossa vida. A autoridade, ela tem que prevalecer, e a sabedoria também, porque aquele momento quando ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Aquele momento, com muita sabedoria e autoridade: eu quero que eu volte a enxergar. Então Jesus fala: a tua fé te curou. Isso é autoridade, irmãos. Quando nós temos autoridade dentro da nossa casa, toda a legalidade, tudo aquilo que o diabo ele tenta colocar sobre as nossas casas, com autoridade nós repreendemos, nós quebramos barreira, nós derrubamos todos os laços do diabo sobre a nossa vida e da nossa família. É através de autoridade que nós temos. Quando nós delegamos autoridade sobre a nossa vida, você vai ver grandes coisas, grandes projetos sobre a nossa vida, porque a autoridade, ela é a diferença. A autoridade aqui na terra, quando ela chega num lugar, um juiz, quando chega no estabelecimento, aonde que você vai de frente a um juiz, a autoridade é toda dele, tudo que ele fala ali é com autoridade, e não é diferente. O nosso Deus, ele deu autoridade. O nosso Deus, ele deu autoridade para mim e para você, delegar isso sobre a nossa vida. Então por isso, profetize. Começa com autoridade, repreender tudo aquilo dentro da sua casa, algo sobre a sua família, sobre o seu filho. Na hora que você dobrar o teu joelho, ora com autoridade, fala: Senhor, eu entrego nas tuas mãos com autoridade, eu sei que a tua palavra vai se cumprir sobre a nossa vida. Eu quero deixar aqui também a terceira atitude, é a atitude que devemos ter sobre a nossa vida, a própria atitude juntamente com a oportunidade. O mendigo, quando ficou sabendo que era Jesus que estava passando por aquele lugar, ele começou a clamar e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é forte, irmão, essa palavra. Quando o mendigo ficou sabendo que era Jesus que passava naquele lugar, a primeira ação que ele teve foi atitude. Ele teve a primeira atitude de se levantar e começar a clamar ao nome de Jesus. A atitude levou ele ao processo dele receber a sua cura. Eu pergunto para você nessa noite: você está tendo uma atitude perante a presença de Deus? Você está tendo uma atitude de buscar aquilo que você tanto almeja sobre a sua vida e a vida da tua família? Não adianta nada você pedir, declarar para o nosso Deus, mas não ter atitude de se colocar de frente na posição para receber. Muitas das vezes queremos algo, mas não temos atitude. Muitas das vezes não queremos sair do lugar onde que se encontramos, não queremos sair do conforto para alcançar a nossa bênção. Muitas das vezes, irmãos, para alcançar a bênção, nós temos que entrar no deserto. Só quero dizer para você que quando você entra no deserto, você não entra sozinho, porque o nosso Deus é o Deus vivo. Ele entra no deserto contigo para mostrar que Ele é Deus contigo. O primeiro passo que chama a atenção foi atitude juntamente com oportunidade. Quem garante que aquele cego ia ter uma nova oportunidade de ter um encontro com Jesus?
Irmãos, estamos sentados todos nós aqui agora nesse banco, porque hoje nós tivemos uma atitude. Você teve uma atitude de sair da sua casa e hoje deu aqui um encontro contigo. Agora eu te faço uma pergunta nessa noite: quem te garante que você vai ter uma nova oportunidade de domingo ou quarta-feira que vem estar aqui para estar falando com Deus? Por isso eu quero dizer para você nessa noite: não perde essa oportunidade. Adore o nome de Deus hoje. Aproveita essa oportunidade que Ele te entregou hoje aqui na sua vida. A oportunidade hoje que você estar aqui, irmão, para clamar o nome de Deus, entregar aquele problema, aquela dificuldade, algo que você colocou na mão da justiça, que está para se cumprir e não consegue. Hoje a oportunidade de você receber a sua bênção está aqui nas suas mãos, está na sua boca. Seja um profeta de Deus, comece agora a profetizar: Senhor, não perda essa oportunidade, eu vou sair daqui hoje com minha promessa, vou sair daqui hoje com aquilo que eu vim buscar. Porque por falta de você delegar, por falta de você aproveitar a oportunidade, muitas das vezes que você recebe na sua vida, você deixa de alcançar e receber bênção sobre a nossa vida. Muitas das vezes a oportunidade de negócio, irmãos, de trabalho, ela passa sobre a nossa vida. Às vezes Deus te proporcionou aquela oportunidade, e muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de alcançar aquilo que às vezes Deus colocou sobre a sua frente, sobre a minha frente. Por isso nessa noite, eu quero que você entenda, essa campanha que estamos passando, campanha quarta-feira profética, não é uma campanha por acaso que o pastor Fabiano falou: eu vou colocar essa campanha na igreja, mas sim é algo que Deus mostrou sobre o coração dele e foi confirmado por outras pessoas. Essa campanha é algo que Deus, Ele precisa e Ele quer falar com você nessa noite. Essa campanha é porque sabia que a igreja necessitava. Por isso nessa noite, irmão, não vamos perder a essência de sentir a presença de Deus. Porque muitas das vezes quando sentamos nesse banco, perdemos a oportunidade porque perdemos a essência de sentir a presença dEle. A essência de falar e ter diálogo verdadeiro com Deus. Muitas das vezes nós só lembramos quando Deus faz algo sobre a nossa vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus, Ele está neste lugar. Deus já está tratando ao seu favor. Deus, Ele vai trazer sobre a sua vida aquilo que você veio buscar e aquilo que você tanto almeja. Mas não esqueça dessas 3 atitudes: tempo. Espere o tempo que for preciso, mais não desista dos seus sonhos. Porque se você desistir dos seus sonhos, ninguém mais possa fazer com que você volte a alcançar aquilo que você já desistiu. Porque depende de você. Por isso nessa noite, não importa o cenário que você se encontra. Muitas das vezes estamos, irmãos, em cenários que não vejamos saída. Sabe como entramos num cenário, numa luta, num deserto, que nós não conseguimos ver saída de maneira alguma? Todo lado que a gente olha, a gente só vê luta, dificuldade e prova. Eu quero dizer para você nessa noite, que o nosso Deus, Ele é o pintor. Nosso Deus, Ele é dono do cenário. Ele pode mudar o cenário que está passando hoje aqui na sua vida. Amanhã pode ser tudo diferente. Esse cenário pode ser um cenário de vitória, de bênção sobre a sua vida. Porque o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus, Ele trata de maneira extraordinária sobre a nossa vida. O seu vizinho não vai entender. Muitas das vezes, irmãos, você não vai entender o milagre, a mudança, a transformação na sua vida, da onde que ela veio. Porque o nosso Deus, o milagre, a mudança, a transformação, ela vem de um lado que jamais esperamos. Por isso nessa noite, que possamos decretar, que possamos sair daqui decretado nessa noite, que o seu sonho, que todos os seus projetos, ele vai ser concretizado. Está demorando? Espere, irmão, um pouquinho. Porque Deus, Ele está fazendo além daquilo que você pediu. Se você fez um sonho, entregou na mão de Deus, ainda não saiu, é porque os seus sonhos, eles estão sendo multiplicados na presença de Deus. Algo que você pediu para Deus, Deus vai te dar o dobro. Então tenha paciência. Saiba esperar a atitude, o momento certo. Porque Deus, Ele vai
agir sobre a sua casa, sobre a sua vida. Muitas das vezes nós não entendemos o projeto de Deus. Eu quero que você nesse momento imagina, você acaba de morrer e está lá no céu, de frente com Deus. E Deus, ele está com a prancheta na mão. E naquela prancheta está escrito o seu nome. Sem falar nada, ele te entrega ela nas suas mãos. E de repente, você vê aquela prancheta e fala: não, meu Deus, é o meu nome mesmo. Mas tem alguma coisa errada. O que está escrito aqui não convém comigo. O que está escrito aqui é totalmente diferente comigo. Aqui está falando que eu fui um pai de família exemplar. Aqui está falando que eu fui um servo de Deus. Aqui está falando que eu fui um bom marido. Mas eu acho que tem algo, alguma coisa enganada. Alguma coisa não está certo. E naquele momento, Deus, ele se levanta, pega até a sua mão e olha nos seus olhos e diz dessa maneira: essa pessoa, meu filho, é quem você nasceu para ser. Era a pessoa que você tinha capacidade e condições de ter sido. Você está entendendo a gravidade, irmão? Muitas das vezes Deus tem um projeto maior na nossa vida. E nós deixamos de acreditar em nós mesmos. Muitas das vezes nós mudamos o projeto que Deus, ele colocou sobre a nossa vida. Quando nós viemos ao mundo, Deus, ele já tem um projeto traçado sobre a minha vida e sobre a sua vida. E muitas das vezes nós não entendemos o projeto de Deus, nós mudamos o projeto de Deus sobre a nossa vida. Só que nessa noite eu declaro para mim e para você que possamos mudar essas condições, que a partir de hoje possamos ter a sensibilidade de entender e profetizar sobre as nossas vidas, que tudo vai mudar, que o nosso Deus vai agir e vai trabalhar ao nosso favor. Eu creio nessa palavra, em nome de Jesus, que possamos adorar o nosso Deus. Quero dizer uma palavra para você nessa noite, nunca se esqueça disso. A palavra, ela fala dessa maneira: nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Jamais, preste atenção, nunca troque aquilo que você mais quer na vida pelo aquilo que você mais quer no momento. O momento é passageiro, irmão. O momento é muito passageiro. A vida é para toda a vida, até Jesus vir buscar cada um de nós. Guarde isso contigo. Qualquer coisa que você for fazer, qualquer resposta, qualquer algo que você for fazer sobre a sua vida, põe na mão de Deus, para que Deus te entregue com sabedoria, para que você tenha uma resposta, que você possa fazer algo que no futuro você não venha ter consequência por aquilo. Amém? Que essa palavra você pode guardar sobre o seu coração. Essa quarta-feira profética, eu creio em nome de Jesus, que essa quarta-feira muitas pessoas vão testemunhar, porque Deus, irmão, já tem agido e trabalhado sobre a vida de pessoas que estão aqui. E você ainda que não alcançou, Deus manda te dizer: eu estou ao seu lado e vou te entregar na hora certa aquilo que eu te prometi e aquilo que você me pediu. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus, que guardamos essa palavra não só na nossa mente, mas no nosso coração, e que possamos colocar em prática